1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Eu vou ler o versículo 2 e mais alguns versículos do capítulo 14. 1 Coríntios 14, 2, ele diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém, diga ninguém, e esse ninguém inclui nós mesmos, o entende, e em espírito fala mistérios. Versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Pula para o versículo 13. Não, 14. 14. 1 Coríntios 14, 14. Ele diz assim no 14, 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora o quê? De fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. 18. Dou graças a Deus, porque falo em línguas, mais do que todos vós. Amém? Amém, amados? Até aí por enquanto. Queridos, no dia que você nasceu de novo, que você recebeu Jesus e você nasceu de novo, você não mudou de religião, não foi isso que aconteceu. A gente aprendeu que foi isso. No dia que eu fui lá para frente da igreja, levantei a mão, fui para frente, fiz uma oração, fui para uma sala, pegaram o meu nome. Eu me tornei crente. Eu mudei de religião. Não, querido, não foi isso que aconteceu. Quando você entregou sua vida para Jesus, o que aconteceu foi que você mudou a sua cidadania. Quem pensa dessa forma que eu falei agora, que apenas mudou de religião, é uma mentalidade religiosa. Mas Deus está nos libertando da religião. Não vou dizer não para você dar um amém. Deus está nos libertando da religião, amados. Amém? Quando você lembrar de religião, o que a religião ensina, aí olha para o que a religião ensina. Aí dê 180 graus e vira para o outro lado. Pronto, esse é o caminho da vida no Espírito. Amém? Totalmente contrário. Por quê, pastor? Por que religião? Porque não foi Deus que criou a religião, amados. Quem criou a religião foi o homem, com o intuito de chegar a Deus. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz que os homens queriam se achegar a Deus e fizeram uma, diga torre. Torre. Fizeram uma torre. E eles disseram, não, vamos construir uma torre e vamos subir. Aí eles disseram assim, e faremos célebre o nosso nome. Subiremos lá a Deus e faremos célebre o nosso nome. Babel, aprenda, olhe para mim, aprenda. Babel é o princípio, é a origem da Babilônia. E a Babilônia é a mãe da religiosidade. Que o Senhor diz em Apocalipse, povo meu, sai dela. Sai da Babilônia, sai. Porque ela tem se tornado corvil de salteadores, de demônios. Então, o que é a Babilônia? Mãe da religiosidade, que tem sua origem em Babel. O que é Babel? O homem tentando ir a Deus pelos seus esforços. O que é isso? Religião. O que é religião? O homem tentando ir a Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pela sua capacidade, pela sua forma. E não era assim que Deus determinou que ia ser. Né? E aí o que aconteceu? Deus confundiu aquele plano humano. Cada um começou a falar uma língua diferente. Interessante que a primeira vez que tem a manifestação de línguas na Bíblia é ali.
e foi para confundir um projeto humano. As línguas, elas têm infinitas funções, amados. Uma delas é destruir toda a torre de Babel em nós. À medida que você ora em línguas, toda a torre de Babel começa a ser destruída dentro de você. Pastor, eu não tenho não. Se Deus fosse abrir os nossos olhos, todos nós aqui já tentamos construir no mínimo umas 200 torres de Babel, desde o dia que se converteu. Tentando chegar a Deus pelo mérito, pela lei, pelo esforço. Aí Deus disse, tudo isso aí não é nada, isso aí não, você não vai chegar a mim nunca dessa forma. Então, as línguas, quando a gente começa a orar em línguas, amados, uma das coisas que acontece em nós é que todo projeto humano é desfeito. Todo orgulho é desfeito. Faremos célebre o nosso nome. Não, amados. A vida no Espírito não exalta o homem. A vida no Espírito exalta ao Espírito Santo, a palavra, ao Senhor. Amém, amados? Mas a religião exalta os homens. Lá vem o pastor fulano de tal. Fumacinhas. Lá vem o apóstolo semideus. Lá vem a apóstola, a poderosa. E aí o homem chega com uma posição que parece a quarta pessoa da Trindade. E na vida no Espírito, amados, isso não existe. Aqui, amados, olhe para mim, estou falando com toda a verdade da revelação da nossa visão. Eu não sou nada diferente de você. Nada. A única diferença minha e sua é de responsabilidade. Aqui eu tenho mais responsabilidade que você. Mas Deus nos ama igual. Deus ouve as minhas orações como eu ouvo as suas. Mas na religião não ensina isso. Na religião diz assim, eu estou precisando de oração, eu vou pedir uma oração a fulano, que a oração dele é forte. E a sua é fraca? Não, a sua é forte. Eu vou procurar fulano para conversar, para mim dar um conselho, dizer o que eu tenho que fazer. Você tem o Espírito Santo. A religião nos ensinou tudo errado, amados. A religião nos ensinou a focar no homem e esquecer o Espírito Santo. Mas Deus está resgatando em nós os princípios verdadeiros. Então essa palavra que eu estou começando hoje, eu vou continuar, o Espírito Santo tem ministrado e me falou hoje que eu vou ministrar ela por 4 domingos. Amém? E se eu pudesse eu vou dar um tema, claro que o Sam já está filmando, seria o tema corrigindo a rota do nosso coração por meio da oração em línguas. Amém? Por quê, amados? Porque o nosso coração, ele é muito tendencioso a ir pelo caminho errado. Corrigindo a rota do nosso coração por meio da oração em línguas. A Bíblia diz em Jeremias que o enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu Deus, o que é capaz o coração do homem? A Bíblia diz em Provérbios que nós temos que guardar o nosso coração, porque dele são as saídas da vida. Jesus disse que onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, onde o nosso coração estiver nos levando, é onde nós iremos seguir. E muitas vezes, amados, nós temos trilhado caminhos paralelos ao caminho que Deus tem para nós. Nosso coração, muitas vezes, pela falta da oração no Espírito, pela falta da sensibilidade no Espírito, o nosso coração tem nos levado por caminhos diferentes.
Por caminhos paralelos. Deus queria que você fosse por aqui, você começa a ir por aqui, ó. Entendeu? Não, mas eu estou fazendo certo. Não, mas é o caminho. Queridos, a oração em línguas nos livra do engano. É o primeiro benefício da oração em línguas. Segundo, melhor, o primeiro eu falei. A oração em línguas desfaz todo o projeto humano dentro de nós. Toda torre de Babel é desfeita dentro de nós. Segundo lugar, a oração em línguas, ela nos tira do engano. Isso mesmo. Amém. Me ajudem, amém, amados? Por quê, pastor? Porque eu não tenho esboço, não. Eu estou só com o Espírito Santo aqui. Amém? Então, quando você começa a orar em línguas, amados, o engano não fica no seu coração. E o que é o engano, pastor? O engano é você pensar que está fazendo o certo e não é o certo. Você pensar que está indo pelo caminho correto, mas não é o caminho correto. Você pensa que está ouvindo as pessoas certas, mas não está ouvindo as pessoas certas. O engano é isso, você caminhar por um caminho pensando que é o correto, mas não é. É o que a Bíblia diz. Ele pode aparentar um caminho de vida, mas o fim é um caminho de morte. Então, tem uma coisa que pode nos livrar, amados, dessa morte. Tem uma coisa que pode nos livrar dessa destruição. É a oração no Espírito. Posso ouvir um amém? E nós aprendemos que a oração em línguas era aquela oração que nós fazíamos na igreja, no momento de fogo. E palavra. Aí descia, quando baixava, né? E baixa não é assim não, meu filho. Eu estou me arrepiando todo. Aí começava a orar em línguas. Não, amados. A oração em línguas não é nada do que você está sentindo. A gente aprendeu errado. Ou então, era num momento muito de fogo. Mudava até o tom de voz. E começava a falar em línguas. Quando você fala em português com outra pessoa, você muda o tom de voz? Por exemplo. Como esse seu sapato é bonito. É assim que você fala quando você fala em português com as pessoas? E por que quando você fala em língua você é assim? Para você ver como a gente aprendeu errado. Queridos, aprenda. Existem 4 tipos de oração em línguas. Aprenda agora. Primeiro tipo de oração em línguas. A oração em línguas como sinal para os incrédulos. Diga comigo, sinal para os incrédulos. Atos capítulo 2. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo, os 120 que estavam reunidos começaram a falar em outras línguas, e os demais que estavam fora começaram a ver eles orando em línguas, e aí, cada um, a Bíblia diz lá em Atos, depois você lê, não dá tempo de eu abrir, depois você lê. Eles entendiam o que eles estavam orando, cada um nos seus próprios idiomas. O pastor David Robson, que é o pai espiritual do pastor Heber, do apóstolo Heber, ele tem um programa na televisão nos Estados Unidos, parou agora recente, mas até ano passado ele tinha. Ele conta que aconteceu com ele já 6 vezes, ele orando na televisão, no programa dos Estados Unidos em línguas, e pessoas de outros países compreenderam a oração dele nos idiomas deles. Quando Deus quer fazer, ele alcança. Tem um japonês aqui, eu não falo japonês. Se eu começar a orar em língua, se Deus quiser falar com ele, Deus pode dar a ele a interpretação da língua. Amém, amados? Então, eu e você, aprenda, não temos domínio, controle sobre esse dom. O Espírito Santo libera e manifesta quando ele quer. Amém? Segundo tipo de oração em línguas, a oração em línguas que está em Romanos capítulo 8, que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o segundo tipo de oração em línguas é a oração em línguas para intercessão. Amém? Por exemplo, você está orando em línguas, você começa a orar em línguas, você começa a gritar, e parece que você está
gerando algo. Quem já se moveu em unção de intercessão sabe o que eu estou dizendo. Você começa a gritar, a gerar, você está trazendo à luz algo, em línguas. Amém? Você tem controle desse dom? Não. O Espírito Santo também dá a quem Ele quer, na hora que Ele quer. Amém? As línguas para intercessão, gemidos inexprimíveis. O terceiro tipo da oração em línguas é a oração em línguas com interpretação, que é o que Paulo fala nesse texto também, que línguas com interpretação equivale à profecia. Por exemplo, eu ser tomado aqui em línguas e você aí ter a interpretação e você começar, ou eu mesmo, ou sei lá, você ora em línguas e tem a interpretação. Assim diz o Senhor, isso. Então isso é para edificação da igreja, amém? É línguas mais interpretação que equivale à profecia. Então esses são os 3 tipos de oração em línguas, que nós não temos o quê? Controle sobre eles, nós não temos. Agora o 4º tipo e último, nós temos o controle sobre ele, que é a oração em línguas para edificação pessoal. Que você começa a orar em línguas e para quando você quer. Amém? Você ora aqui, ora. E como Paulo disse aqui, quem ora em línguas, a si mesmo se edifica. Então esse é o 4º tipo de oração em línguas. É a oração em línguas para edificação pessoal. Amém, queridos? Ou seja, você, quando chegou na terra, nasceu, você começou a falar, você tem uma língua, nós temos uma língua para nos comunicar aqui. Quando você nasceu de novo, o Senhor nos deu também uma língua, o Espírito. Seu espírito não é mudo, não. Deixa eu dizer de novo, seu espírito não é mudo, não. Mas tem gente que está calando a boca do coitado do espírito dele. Pastor, eu tenho espírito. Não, você não tem espírito. Não tenho espírito, pastor? Não. Pastor, eu não tenho espírito? Não. Você é um espírito. A Bíblia diz que quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Não tem espírito, é. Você é espírito. Que possui uma alma e habita em um corpo. Mas o seu verdadeiro ser é o seu espírito. E esse espírito, ele tem uma linguagem. Ele tem uma língua. Tem um idioma que Deus nos deu. Amém? Que nós temos que aprender a desenvolvê-lo. Como eu falei no começo, nós aprendemos errado, que ele era apenas para dentro de culto, dentro de uma igreja. E não é não, pastor? É não. Pastor, eu aprendi errado também. Aprendeu. E é para orar em línguas quando? Efésios 6:18. O que é que diz? Orando em todo tempo no Espírito Santo. A Bíblia não diz assim, orando nos domingos no Espírito Santo. Orando nos cultos no Espírito Santo. Orando em todo tempo no Espírito Santo. Nós somos chamados, amados, não a visitar um lugar de oração. Nós somos chamados a sermos casa de oração. Jesus disse assim, né? Vocês serão casas de oração. Amém? Nós somos casa. Essa casa será chamada casa de oração. Aí na mente religiosa nossa, a gente lembrava de uma casa, telha, janela. A minha casa é casa de oração. E Deus dizendo, entendeu errado. Você está pensando numa casa de tijolo. Eu estou pensando numa casa que tem espírito, alma e corpo. Você. E se você entender que você é casa de oração, sabe o que vai acontecer? As portas do inferno não prevalecerão contra você. Jesus disse, eu edificarei a minha casa, a minha igreja.
Pastor, isso aqui é igreja? Não. Isso aqui é um prédio que nós congregamos. Igreja é você. Igreja sou eu. Mas pastor, eu pensava que era igreja. Aprendeu errado também. Pastor, como eu aprendi coisa errada. Ah, foi mesmo. E o que é que está acontecendo hoje nesse culto, pastor? Sabe o que é que está acontecendo? Jesus disse assim, toda planta que não foi o meu pai que plantou, será arrancada. Tem muita coisa dentro de nós que não foi o pai que plantou. Você sabia disso? Que não foi o Espírito Santo, que não foi a palavra revelada. Não foi. Foi o homem, foi a religiosidade, foi as denominações, foi as doutrinas humanas que nos ensinou. Nada de Bíblia. Então Deus está nos desconstruindo. Está arrancando de nós toda planta que não foi o Pai que plantou. Levanta as mãos e diga, Espírito Santo, arranca de mim toda planta que não foi o Senhor que plantou. Amém, amados? Então toda planta que não foi Ele que plantou, tem que ser arrancada. E a oração em línguas, em terceiro lugar, arranca toda planta que o Pai não plantou. Diga comigo, a oração em línguas arranca de mim toda planta que o meu Pai não plantou. Planta, entre aspas, doutrina, conceito, entendimento, costumes, regras, tudo isso. A oração em línguas tem o poder de arrancar isso dentro de você. Ela arranca. Arranca. Esse é o terceiro benefício da oração em línguas. Até agora eu só falei 3. Mas o objetivo total disso, desses 3, dos demais que eu vou falar daqui a pouco, é que Deus quer corrigir a rota do nosso coração, amados. Deus quer tirar o nosso coração de um caminho de religiosidade, de dureza, de engano, para um caminho de simplicidade, de comunhão, de fome por Deus, de paixão por Jesus, caminho de fé. Amém? Porque a gente aprendeu tudo menos viver por fé. Você aprendeu a usar a roupa de crente, ajeitar o cabelo de crente, botar a maquiagem de crente. Uns dizem a paz do Senhor, outros a paz de Cristo, outros Shabbat Shalom, outros Shalom, outros Shalom Adonai, outros a graça e a paz. Tem tudo, né, Claudete? Mas você não aprendeu o principal, a andar sobre as águas. Você conheceu um evangelho teórico. Vida no Espírito te apresenta um evangelho prático. Onde você desce do barco e começa a andar sobre as águas. Ou seja, uma vida do sobrenatural. Queridos, quarto lugar, a oração em línguas nos arranca de uma vida natural para uma vida sobrenatural. Diga comigo, a oração em línguas me tira de uma vida natural para uma vida sobrenatural. Pronto. Amém? Então entenda, amado, olha para mim, preste atenção, se concentra, esquece teu celular, que o Espírito Santo está falando. Pô, se você entender, amados, o que eu estou falando, oh meu Deus, sua vida muda, querido. Não tem ideia. Porque, querido, como eu falei no começo, você não mudou de religião, você mudou de cidadania. Você não é mais cidadão da Babilônia, você é cidadão da Nova Jerusalém. Você é cidadão da Nova Jerusalém, querido. Você não é natural mais não. Você é um Daniel na Babilônia.
Você é alguém chamado a viver no sobrenatural. Chamado a viver no sobrenatural, querido. Pastor, o que é o sobrenatural? Essa parede tremer, esse chão rachar? Não. Na religião a gente aprendeu que o sobrenatural era isso. As paredes estão tremendo. Não, não é isso. A vida sobrenatural, sabe o que é? É você não ser mais liderado pelas circunstâncias que você vive. Isso é uma vida sobrenatural. Você é totalmente liberto do que os seus olhos naturais veem. 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são passageiras. Mas eu me atento nas coisas que não se veem, porque são eternas. Então, viver esse sobrenatural é você viver guiado pelo invisível. Vou dizer de novo para você entender. A oração em línguas, a vida no Espírito, te faz caminhar com mais consciência do invisível do que do visível. E quando isso acontece, as circunstâncias perdem o poder de te dominar. Sacode teu irmão e disse: é com você, meu irmão. Olha só, eu vou dizer de novo. Essa vida sobrenatural tira das circunstâncias o poder de nos governar. Todos nós estamos passando uma circunstância difícil, um numa área e outro em outra. Aí sabe o que a vida no Espírito faz com você? A oração em línguas? Eu vou dizer o que Paulo disse, é o que vai acontecer com você. Se você mergulhar, aprendi a ficar contente em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter fartura e aprendi a passar fome. Aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Que isso? Alguém que não está sendo guiado mais pelo natural. Não é mais guiado pelo natural. O natural não dita mais o seu humor, o seu comportamento. Está passando um problema de saúde, mas você está bem. Você olha para o corpo e diz: eu estou sentindo uma dor, porque a fé não nega as circunstâncias. Estou sentindo, mas eu sou curado. Você pega um extrato bancário, está passando um problema financeiro, está aqui, mas eu sou próspero. Ou seja, o natural não muda você. O natural não influencia o seu modo de ser. Você é quem você é por dentro. E não por fora. Você não é o que você está sentindo agora. Estou sentindo. Esqueça isso. A gente aprendeu um evangelho de sentimento, querer sentir. Não, a gente não recebe as coisas espirituais sentindo. A gente recebe as coisas espirituais crendo. Mas a gente queria o arrepio, a gente queria o frio na barriga, a fumacinha nas costas, o vento, passou o vento. Não! É fé. E o que é fé? A certeza. A convicção de fatos que não se veem. Você não está vendo, mas você tem certeza. Seus olhos naturais não estão vendo, mas você tem convicção. Seus olhos naturais não estão contemplando, mas você tem a prova. Esse texto de Hebreus 11 tem 3 versões que diz que fé é a certeza, fé é a convicção e fé é a prova das coisas que não se veem. É a prova, a prova. Prova, está aqui a prova. Está aqui a prova que você é curado. Aonde, pastor, está a minha prova? Na sua fé.
Pastor, onde é que está a prova que eu sou próspero? Na fé que você confessa. Na fé que habita no seu coração e confessa pela boca. É aí que está a sua prosperidade. Pastor, onde é que está a minha bênção? Na fé que habita no seu coração e sai pela sua boca. É aí que está. Amém, queridos? Pastor, o que foi que aconteceu com o senhor? Não, eu orei só 2 horas e 55 minutos em línguas hoje. Queridos, em quinto lugar a oração em línguas te faz uma tocha viva. A oração em línguas incendeia você por dentro. A oração em línguas te faz uma tocha viva. O Senhor disse lá ainda no Velho Testamento, na Velha Aliança, quando estabeleceu o tabernáculo, o Santo dos Santos, o Senhor disse, olha ali, o fogo não pode se apagar. E esse Santo dos Santos hoje habita aí dentro, está aí dentro, está aqui dentro. Está aqui dentro. E como ele disse lá, ele diz para você hoje, o fogo não pode apagar aí dentro. O fogo não pode apagar. A chama tem que ressurgir. Você tem que queimar por dentro. Pastor, não estou queimando, então hoje é o dia de voltar. Pastor, eu não estou queimando, eu não estou bem, eu não estou firme, as coisas têm me parado. Então hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de voltar para queimar por Jesus. Hoje é o dia de voltar e ter o coração incendiado por Ele. Como eu orei no começo. Né? Senhor, nós não queremos mais nada, Senhor. Nós queremos o Senhor. Será que você quer mesmo, amado? Quem tem o coração queimando por Ele quer. Quem tem o coração queimando por Jesus não tem medo da morte. Pastor, quando fala em morte eu até tenho medo da morte, pastor, pelo amor de Deus. Querido, ninguém vai morrer antes da hora, amém? Mas quando a gente completar os nossos dias, sabe o que vai ser o dia da morte para nós? O melhor dia da nossa vida. Porque você vai fechar os olhos aqui e acordar já está na presença do seu Pai. Coisa melhor do que isso? Mas não, a gente ainda está tão no natural que parece que a gente vai viver a vida aqui. Vive a vida aqui, corre, sua, trabalha. Nem um condenado para trabalhar, para construir as coisas para cá. Para tudo que vai passar. E não ora 1 hora por dia. Como é que você diz que quer o céu, quer as coisas celestiais? Se você ocupa a sua vida mais de quase 24 horas do dia com o natural. E não ora nem 1 hora em línguas por dia. Hein? O Espírito Santo está nos chamando para mergulhar na prática da oração em línguas. Amém? Por quê? Porque você não é mais natural, você é sobrenatural. Por quê? Porque você está queimando por Jesus. Você está queimando por Ele. Por quê? Terceiro lugar foi o quê? Quem está anotando, que eu nem lembro mais. Porque a planta que o pai não plantou está sendo arrancada. Em segundo lugar, porque todo engano está caindo por terra na minha vida e na sua. E em primeiro lugar, porque todo projeto humano na minha vida está sendo destruído, na sua. Toda Babel está sendo desfeita. Ou seja, você está começando a trilhar um caminho sobrenatural. Ou seja, você está emprestando a sua boca para o Espírito Santo.
Pastor, e na igreja eu oro em línguas? Sabia que enquanto eu estou pregando aqui, vocês podiam estar orando em línguas? Onde é que está isso, pastor? Você está com o texto aberto em 1 Coríntios, capítulo 14? Aqui no versículo 28. Ele diz aqui no 28. Eu vou encerrar agora, porque eu vou continuar domingo, tá? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 28, ele diz: não havendo intérprete, fique calado na igreja. Pronto, pastor, tá aí, eu tenho que ficar calado na igreja. Não tem um ponto, tem uma vírgula agora. Falando consigo mesmo e com Deus. Quando quem fala em línguas, fala com Deus. Sabe por que muitos problemas nossos não foram resolvidos? Porque a gente só fala com os homens. E ele diz lá no começo do versículo 2, quem fala em outras línguas não fala com homens, fala com Deus. Sabe o que é que Deus quer falar conosco agora? Filho, filha, você precisa falar mais comigo do que com o seu melhor amigo. Quem é sua melhor amiga? Pensa aí agora. Seu melhor amigo. Você está falando com o Senhor mais do que com ele? Do que com ela? Está falando? Você está falando? Se não, tem que falar. O Senhor está dizendo, fale menos com os homens e fale mais comigo. Fale menos com as pessoas. Ah, pastor, eu vou ficar mudo no lugar, vou ficar introspectivo. Não, eu não estou indo por esse extremo, amado. Me entenda. Essa palavra exige de você, precisa que você tenha discernimento, maturidade para compreender. Não é ser alguém isolado. Não. Mas você fala mais com Deus do que com as pessoas. Amém? Diga, a partir de hoje, vou falar mais com Deus do que com os homens. Amém? Levanta a tua cabeça assim e dá uma rajada de línguas aí agora, em nome de Jesus. Deixa eu ver as rajadas de línguas. É a língua do Espírito, amado. Não é a língua da alma, não. Amém? Que a gente, tem hora que a gente está tão ainda no natural. Deu uma rajada de língua. Quase não sai, amados. Meu Deus, se num ambiente desse você não consegue orar em línguas, quanto mais lá fora. No momento de louvor, numa oração, numa adoração, num ambiente do Espírito desse você não ora em línguas, quanto mais lá fora. Na guerra, amanhã, terça, quarta. E Deus está treinando você aqui para você orar lá. Como, pastor? Está dirigindo? Né, Elisama? Está lá na... Né? Amém? Está dirigindo, né, GC? Amém, amados? Está varrendo a casa e orando em línguas. Amém? Está cozinhando e orando em línguas. Amém, amados? Queridos, nós não temos consciência. Segura para você falar. A oração em línguas, amados, é a oração pura, verdadeira. Sem a mistura da mente humana. Sem a mistura da nossa alma. Você sabia disso? Pastor, é errado orar em português? Não, nós temos que orar. Eu li o texto. Orarei com o entendimento, orarei com o espírito. Cantarei com o entendimento, cantarei com o espírito. Mas muitas vezes a nossa oração em português era puro gugu dadá, amados. Era puro, Pai, me dá, Senhor, abre a porta, Senhor, fecha a porta, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Você não sabe nem o que Deus quer. Mas quando você começa a orar em línguas, a vontade perfeita de Deus. Sétimo lugar, a vontade perfeita de Deus
começa a se estabelecer no seu espírito. Você nem sabe o que você está precisando, mas quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo vai orar o que você está precisando. Você sabia disso? Vou dar um exemplo, preste atenção. Vou encerrar agora com esse exemplo, para a gente orar. Um homem, a mulher brigou com o marido. Então é um exemplo que eu estou dando agora, de cabeça, tá certo? Aí ela vai orar. Senhor, muda meu marido. Pai, ele é muito chato, muito isso, muito aquilo. Eu não aguento mais. Aí ela começa a orar em línguas, no meio da oração, né? Aí lembra dele, né? Aí depois amansa um pouquinho, vai orando, vai orando. Aí sabe o que o Espírito Santo vai orar na oração dela? Senhor, ela está orando para mudar o marido dela. Mas o problema, Senhor, é ela. Que é insubmissa, que é dura de coração, que não honra o marido. Gostaram? As mulheres não gostaram não do exemplo. Não. Eu vou mudar também, tá certo? Para não ficar só com as mulheres. Aí o homem vai orar. Senhor, muda, Senhor. Eu não aguento mais, meu Deus. A minha esposa, ela está isso e aquilo. E começa a orar em língua. E faça até assim com a mão, misericórdia, né? E aí começa a orar em línguas, aí daqui a pouco amansa. Porque não tem brabo que fique brabo quando começa a orar em línguas, viu? O lampião sai dos coros bem ligeirinho. E a armaria bonita. Começa a orar em línguas. Aí o Espírito Santo orando através dele. Senhor, ele está pedindo, ele está dizendo que o problema é a mulher dele, Senhor. Mas o problema é ele, Pai. O Espírito Santo orando para o Pai. Senhor, muda esse homem. Isso é um toco de amarrajegue. Grosso que nem um cavalo. Senhor, a coitadinha da esposa dele. Está precisando de um banho de shopping. Convence o coração dele a dar um cartão de crédito para ela, Senhor. Estou brincando, esse último agora foi só um exemplo, tá certo? Mas vocês gostaram, não foi? Eu estou sentindo que vocês gostaram desse último trecho da oração. As mulheres gostaram. Estou sentindo que as mulheres gostaram, viu, Sam? Marta gostou. Amém? Mas o que eu quero dizer com esse rápido exemplo, amados? Que muitas vezes a gente está orando algo, pensando que é algo, mas na verdade o problema é outra coisa. É outra situação. E muitas vezes é nós mesmos. Quem é que chega diante do trono de Deus assim? Não estou generalizando. Tem alguns que fazem, mas boa parte não faz. Senhor, o problema sou eu, Senhor. Eu sou ruim, eu sou incrédulo, eu sou duro de coração. Eu não amo, eu não respeito, eu não isso, eu não aquilo, eu sou amargurado. E bota para fora o que é dentro. Quase ninguém faz isso, amados. Faz não. Porque a gente tá, diante de Deus a gente ainda tem uma capa. Diante de Deus a gente tem uma capa. E a oração em línguas tira essa capa. Não tem o que esconder diante de Deus quando você começa a orar em línguas. A capa sai. E aí, quem você é vai ser visto. Viu, amados? Amém? Amém? Deixa a Melzinha falar em línguas, não tem problema, tá certo? Deixa ela falar em línguas. Amém, amados? Então, quando você ora em línguas, as capas saem. Então, você não tem coragem de dizer, Senhor, ruim sou eu. Aí você não diz. Mas quando você ora em línguas, aí o Espírito Santo está dizendo para o Pai, Senhor, muda essa abençoada aí. Muda essa abençoada, que o problema todinho é ela. Porque a gente aprendeu a botar culpa em todo mundo. Culpa é o marido. Aí o marido, não, a culpa é a esposa. Aí o outro diz, não, a culpa é meu patrão que está me massacrando. Aí o outro diz, não, a culpa é meu funcionário que me pisa no meu pé. Aí o outro diz, não, o culpado é meu cunhado. Não, o culpado é minha sogra, bota a culpa na sogra. Não, o culpado, a gente bota a culpa em todo mundo.
Queridos, as pessoas, olha só o que eu vou dizer agora, as pessoas são tão carnais que colocam culpa na igreja. Não, eu estou assim, é por causa desde que eu fui para ouvir crer, assim, aconteceu isso comigo. É a sua dureza de coração, a sua incredulidade, que para de botar culpa em pessoas, e muito menos na casa do Senhor. Amém, amados? Mas a gente bota a culpa em todo, bota até no coitado do pastor. O que é que eu tenho a ver? Né, Kiko? Mas quando a gente não quer assumir nossos problemas, a gente bota a culpa nas pessoas. E a oração em línguas muda isso. E diz, Pai, sou eu o problema. Eu preciso mudar. Preciso mudar a minha mente, minha forma de agir, meus sentimentos, meu comportamento. Pronto, é você. Você olha para si. A oração em línguas nos faz olhar para nós mesmos. 7º lugar, né? É a 7ª? Essa? Porque a 6ª foi a oração em línguas tira as nossas capas, tá? E agora a oração em línguas, ela nos faz olhar para nós mesmos. E não para o pecado dos outros. Você é muito santo, né? Para estar olhando para o pecado dos outros, né? Eu sou muito santo, de jeito nenhum. Quem somos nós? É verdade, amados? Mas o religioso não, se acha santo. Pode jogar pedra em todo mundo. Ele tem uma metralhadora de pedra. Quem somos nós? Para apedrejar alguém, não é verdade? Amém, amados? Nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, quando a gente está na religiosidade, a gente olha para os outros. Quando a gente está mergulhado na oração em línguas, o que acontece? A gente começa a olhar para si e ver os nossos próprios defeitos e as áreas da nossa vida que nós precisamos de mudar. E aí faz o que Paulo diz. Examine-se o homem a si mesmo. Você para de examinar o outro. Você para de medir o outro. O religioso ele tem uma régua de medir. Ele fica medindo as pessoas. Esse aqui está certo, esse está errado, esse está certo. Esse é o religioso. Quem está orando no Espírito não tem tempo para estar medindo os outros, não. Porque ele está medindo a ele mesmo. Oh, meu Deus, como eu preciso mudar. Oh, Jesus, como eu preciso me arrepender. Oh, Jesus, como eu preciso ser transformado. Amém, queridos? Foram 7 pontos, foi? Amém? Domingo continua. Amém, amados? Hoje eu quero nadar